Fala galera, começando mais um episódio do Vabolados, lembrando aqui, né, sempre parceria com a Sintonia Esportiva e a Rádio Uva, então vai seguindo os dois perfis já e vamos falar, né, o resumão do nosso gigantesco futebol carioca, que dessa vez todo mundo aqui infeliz, porque não tivemos vitória de nenhum dos clubes. Pra nem gente é normal, né? Já a gente tá só no virou uma companheirismo aqui, né? Hoje todos meio Edilson. Hoje tá todo mundo meio... Todo mundo aqui com casaco, clima mais... E tanto que o Edilson é o único que tá à vontade aqui, né? Exatamente. Tá todo mundo de casaco, todo negócio mundo mais triste, aqui, pá, um bagulho Esse meio clima meio sombrio. merda. E o Edilson indo ali pra praia, tranquilão. É um dia comum pro Edilson. Mas o dia É normal, né? é uma pacata quinta-feira pro Edilson. Não tem jeito. Tranquilão, pode rodar Mais de uma boa. rotina, mais um dia de Mas rotina. aí é aquilo, né? A gente vai falar o quê? De Campeonato Brasileiro primeiro, a gente tem que falar, né, uma rodada em que a gente teve derrota e o resto tudo empate. Sim. Só o né? Botafogo perdeu. Só o Botafogo perdeu, que foi o primeiro jogo da rodada, um gigantesco Botafogo e Atlético Mineiro. Comentei esse jogo, inclusive, na Sintonia Esportiva, fiz o comentário e reportagem desse jogo. E assim, o jogozinho pra ter uma confusão, meu irmão. Eu não sei se vai algum... Espírito da Páscoa, né? Acho que a parada mais era o pós-Libertadores. Primeira vez que o campeão e o vice se enfrentaram, né? verdade. E assim, Aquele clima aparentemente hostil, né? todo mundo guardou mágoas, assim, então... Principalmente o Eles Lianco, estão né, o zagueiro do mordidos. Galo. O Lianco arrumou confusão até com o vento nesse jogo. Impressionante. Até com E assim, gramado. pra comandar todo esse evento, chamaram o Ramon Abate-Abel, que é um árbitro, assim... Excelentíssimo esse sabe como controlar o orgulho do Brasil. Uma nação. Esse aí é simplesmente... Mano, eu vejo... Cara, tem árbitros que eu vejo a cara... Tipo assim, todos eles eu detesto. Mas o Ramon Abate-Abel, em específico, o nome dele me remete a um árbitro merda. Ramon. Não, acho que Nada o contra Abate-Abel Ramon. acho que é pior. Mas é assim... Aí, não ironicamente, tivemos polêmicas na partida, né? Primeiramente, a porrada estancou no primeiro tempo. Nenhum cartão. Nenhum cartão. Rony deu um carrinho sem bola no cara, nenhum cartão. Tranquilão. Rony tomou nenhum cartão. Tudo Siga lá, pelota. tranquilão. Segundo tempo, meu irmão. Era tirando do bolso toda hora, assim. Qualquer parada, até o John tomou. Era Lianco, Foi no meio de Marlon campo Freitas. reclamar, o John tomou, aí veio um Hulk tomou, todo mundo saiu tomando cartão. E teve, né, gol logo no início, aí o VAR chamou pra tirar o gol do Atlético Mineiro com o empurrão que foi no Jair. Gol do Coelho, né? Gol do Coelho. Inclusive, Coelho. o narrador simplesmente puxou a piada que foi um gol do Coelho na Páscoa, né? Do Coelhinho da Páscoa. Perfeito. Isso aí, assim, me pegou absurdamente, né? O cara ter tido esse bate-pronto no segundo que saiu o gol do Coelho, eu achei, assim, assustador. profissionalismo, perfeito. Não, assustador. Eu tive que me segurar porque na hora me deu vontade de rir. Agora falando parece uma piada sem graça, mas na hora foi maneiro. Mas, assim... Na hora foi maneiro. Não, eu não achei falta, assim, no Jair, mas eu entendo a reclamação de alguns botafoguenses nesse lance. Inclusive, você achou falta no Jair? Sim. Então, ficou meio essa parada, tipo, o botafoguense achar muito que foi falta e os outros ficar aquele migué de, não teve contato pra isso e tal. Mas aí, logo depois, expulsão do outro zagueiro do Botafogo, mais polêmico. David Ricardo, foi o último homem, a discussão era, tinha gente chegando, foi falta vermelho. Enfim, foi uma grande polêmica esse jogo, no geral. Nada concreto, né? Sempre alguma Mas assim, discussão. o jogo em si, não achei que tiveram grandes merecedores do resultado, não. O Galo jogou melhor no segundo tempo porque tava com um a mais, mas quase tomou empate também no final. O Botafogo também atacou. Mas são dois times que estavam na mesma dependência. Ficar jogando pela ponta o tempo todo, o Galo cruzando todas as bolas do mundo. E ficava isso. Tipo, não tinha jogo pelo meio de campo, não tinha o famoso toque de bola, né? Tranquilo. Uma vezinha teve no Arthur tocando pro... Foi Igor Jesus? Acho que não, pro Gregory. O Gregory saiu na cara do gol, perdeu o gol. E foi a única jogada bonita que a gente teve assim. Então essa fica a minha análise aí de um jogo do Botafogo. Pela primeira vez analisando aqui no Vabolados. E uma derrota, né? É uma situação devastadora do Glorioso. Que perdeu 2 jogos seguidos no Brasileirão e tá aí. Mas, perdeu na Libertadores. mas agora cara, também. como o Brasileirão começou muito equilibrado, não tem ninguém muito, tipo, lá pra trás, tá? Tá todo mundo ainda ali, Todo mundo, né? até agora Ainda tem todo mundo no chance. mesmo bolo. Tá um clima Vai ficar mesmo. nessa aí até junho. Aí quando vê que tá fundado na zona, aí o bagulho vai... Eu quero ver como é que vai ser a pausa pro Super Mundial. Que a galera Pô, vai ficar nos aguardes é ali, com a verdade. tabela congelada por 3, 4 semanas. Que aí fica paradinho. Porque, tipo assim, a pausa, é maneiro tu terminar a pausa bem, começar a pausa bem, né? Porque, pô, tu vai ficar 3 semanas ali olhando pra aquela tabela estática, é maneiro tu tá numa colocação melhor. Agora Isso, tu eu tá espero, afundado né? na zona devastação, né? Exatamente. Essa altura do campeonato, em 2024, ano passado, o Fluminense já tava começando
a sua caminhada pro desespero, né? Que o início foi pois é. tenebroso. E agora a gente tem o nosso jogo, né? Pela primeira Nosso vez clássico aqui. dos milhões. O nosso trio aqui. Que foi o jogo do Léo Jardim, Sim. basicamente. Mais né? um, né? Mais um dele. Eu acho que com o time que o Vasco propõe, né? E com o técnico que o Vasco tem, é um time que vai sofrer finalizações indiscutivelmente. E Em nesse outras jogo, palavras, que ele quis dizer, o time do Vasco é ruim, o treinador é pior ainda. Vamos falar Vamos português, simplificar, claro. vamos simplificar a parada, né? Claro, né? não Vamos quis falar. dizer isso. Ah, Deixei bem claro. ele quis falar, né? Mas vamos falar. Eu quis dizer que o Carille é um treinador que ele preza muito pela defesa, mais até mesmo do que do ataque. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Mas tá sendo Só mais que ruim, o né? ataque do Vasco se limita a um jogador e a defesa do Vasco tem nomes peculiares. Ou seja, nomes ruins, o ataque só faz a mesma coisa. Mas não, vocês Só têm... tem um nome no é ataque e não complicado, tem é. nome na Pois defesa. é, a parada é o seguinte, né? Aquela parada lá da montagem do carro. Vocês têm, o capô de uma Ferrari, que é o Verrete, que é o início do carro, e o resto é um Fusca. Então, tipo assim, uma peça do carro é absurda, tá ligado? E tem, sei lá, pode dizer uma Ferrari da década de 90, que é o Coutinho, e o Payet, que são duas peças excelentes que estão desgastadas, infelizmente. Bastante. complicado. Entendeu? Então, assim, o Vasco, ele tem um carro. Ele tem. Só não A parada é que anda. as São algumas peças, peças, né? as peças Mas tem que estão trocar em algumas peças. estão meio Aí fica meio mexidas. enferrujado, né? Tá complicado. E o motorista da peça não é lá dos melhores motoristas, é, né? Ele gosta mais de andar de ré do Tem que como pra você frente. ter, você E ter ela- uma... Não, calma aí, gente. Pelo amor E de ela, Carilha? Deus. Pelo amor Mas de realmente, Deus. eu tô pegando essa Deus. brincadeira. Eu tô pegando. Vamos Não manter foi, respeito Carilho. aqui com o Fábio Carilho. Inclusive, importante complementar. O jogo, falar taticamente do jogo é importantíssimo. Mas tem que falar dos comentários e narração de Galvão Bueno e Romário. Não, perfeito. Inacreditável. Chamou o Carilli de Caleri. Carelli, o jogo Não. inteiro. Porra, os caras... Pô, Foi Gerson inacreditável, chuta, Léo Ortiz faz a defesa. Eu não tô entendendo. Eu olhei e falei, cara, Léo Ortiz no Mano, Vasco? Que Galvão loucura. Bueno. E o Galvão entrou numa tara de criticar nomes compostos. Tipo assim, ele não... Tipo assim, ele... No meio do jogo que ele comentou antes, eu não sei qual era o outro jogo que ele comentou, que ele falou que agora no futebol brasileiro... Foi no do Fluminense com o Santos, isso. Que ele falou que agora no futebol brasileiro, essa galera tá com dois nomes. Tá com dois nomes. Eu falei, cara... Como assim? Aí ele puxa o primeiro exemplo, Thiago Silva. Imagina se o zagueiro fosse só Thiago ou só Silva. Aí, tipo assim, mano, ele... todo Galvão mundo tá agora velho, dois verdade nomes. é essa. Aí vem a formação do Flamengo. Tá aí, Rossi, um nome só. Aí vem Danilo, um nome só. Aí ele vai, Léo Ortiz, ó. Nome começou, composto. né? Começou o nome composto. Aí o caraca, cara, não é possível, mano. É um bagulho absolutamente normal. O cara começou assim, na época dele já devia ter, porque a galera era chamada mais de apelido, né? Mas, pô, Inacreditável, mano. absurdo. Vamos... E o Romário com seus comentários pontuais, né? Exatamente, Galvão. E, pô, Perfeito. Era assim nossa época, Romário? esse gol eu fazia. É. Mano, as frases do Romário foram exatamente Galvão, esse gol eu fazia e ele confirmando que era melhor do que o Ronaldo Fenômeno. No meu Tá tempo, aí, realmente. tá aí. Pô, assim, o baixo é absurdo demais, não tem jeito. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele E o Galvão falou da Copa de 94, logicamente, né? Então, Sempre só pra vai dar uma aquela enchidinha na bola puxadinha, né? Aquela puxadinha do de saco. Romário. E fala aí sua visão sobre o Fábio Carelli, de acordo com o Galvão. Cara, antes de falar, começar com uma curiosidade, porque nesse Vasco Flamengo foi o primeiro jogo que o Vasco não sofreu gols nesse campeonato inteiro. Olha Né? aí. Tomou Logo pro contra o Sport, melhor contra o ataque. Ceará. Exatamente, contra o melhor ataque, o Vasco não tomou gols. Cara, o primeiro tempo do Vasco realmente foi um tempo muito disputado, né? O Vasco teve aquela bola do Paulo Henrique, aquela do Nuno, que ele, porra, tirou o Wesley pra nada. Absurdo, esse lance foi absurdo. E o Rossi defendeu. Teve o cruzamento do Piton, que o Verrete cabeceou mal, né? Mas foi mais por desmérito do cruzamento do Piton. Foi, pô, meio ali atrás. O Verrete tentou cabecear, mas realmente foi ruim. Segundo tempo foi nada, né? Segundo tempo o Vasco não finalizou. Teve aquela mão do Verrete, né? Que Pô, aquilo ali foi inacreditável. Não, o cara meteu um Maradona no meio do jogo. E o E errou Romário o gol. apareceu. E o Romário apareceu pra falar. E ele errou o gol. Cada um usa o recurso que tem. Exatamente. Pô, isso é inacreditável. Mas, cara, tirando isso, o segundo tempo do Vasco foi muito abaixo, porque é um time cansado. O Vasco, durante um período de 7 dias, jogou 3 partidas, né? Que Tem foi... um time cansado, foi. Time Não, cansado. é porque, pô, jogaram contra o Ceará lá, perdeu, né? E uma viagem Aí, longa. uma viagem longa. Aí veio pra cá, jogou contra o Flamengo. Teve o jogo depois contra o Lanús, que eu depois eu vou falar. É. Então foram 3 partidas em 7 dias, sabe? O time já tava cansado
Então misturou isso, uma desorganização tática, que o Flamengo foi superior, mas acabou nas mãos do Léo Jardim. Quando o Ceará jogou com o time reserva, não jogou? O início do jogo? Foi uma mistura, teve o Paê ali, mas o ataque pelo menos foi o mesmo, ele entrou com o Garrer, Foi o outro jogo que o Vasco entrou, foi contra o Corinthians. E é um jogo que a gente pode analisar que o primeiro tempo foi mais parelho, mas, pô, inevitavelmente no segundo tempo, onde os jogadores ficam cansados e tem que fazer as substituições, você olha pro banco do Flamengo, você vê trocando Michel por Cebolinha, entrando Plata, Não também que sejam grandes craques, mas assim... Não, mas comparado com eu não vou ser injusto em falar que não tem uma diferença de elenco. Mas assim, eu acho que o Flamengo ainda tá devendo em certos pontos. Porque, tipo assim, eu não acho que o Flamengo jogue mal. Por exemplo, o Flamengo jogou contra o time que foi o Vasco, que jogou fechado e jogou bem fechado. Mas foi um time que pecou em muitos detalhes durante o jogo. Por exemplo, o Flamengo teve bons lances perigosos que acabaram gerando boas defesas de Léo Jardim. Só que também teve muitos lances que poderiam ser convertidos em perigo que não foram. Então, tipo assim, é lógico, você é chover molhado você criticar depois de um jogo que já aconteceu os erros. Mas, assim, chutar cachorro morto, na verdade. Só que a questão é que, tipo assim, eu acho que o Flamengo tem que olhar mais para esse detalhe da finalização, porque é um time que eu tô vendo que vai caminhando a passos largos para virar o que foi com o Tite, de depender do Pedro para fazer gol. Não falo taticamente, porque eu acho que o time ele é mais rico taticamente com o Felipe Luiz ministrando. Eu acho que o time joga melhor, tem mais opções, tem mais formas de achar o gol, só que a questão é que não consegue finalizar bem. E isso aconteceu em vários jogos. O Flamengo deixou de vencer a primeira rodada contra o Inter, perdendo gols. Teve aquele lance na trave do Juninho. O Flamengo quase deixou de vencer o jogo contra o Vitória no Brasileirão. Pelo mesmo motivo, também teve bola na trave do Juninho. Teve outros lances perigosos que o Flamengo deixou escapar. Então, assim, são jogos que o Flamengo ou deixa de vencer, ou quase deixa de vencer, por conta dessa questão aí de estar falhando. Aí chega num jogo contra um Juventude da vida, mete 6, aí passa 2-0 seguido, contando com o jogo da Libertadores que a gente já vai falar. Contar... Mas aí tu quer comparar o Juventude com o Clássico, não, né? não. Mas E eu concordo em parte também, porque o Flamengo de Tite não tinha jogada. A jogada era a bola no Pedro. O Flamengo do Felipe Luiz é uma situação completamente diferente, onde existem várias ligações de passe, infiltrações, a única completamente semelhança que eu digo mesmo é o quesito de depender do Pedro para fazer gol. De resto, é completamente diferente. Porque a questão, o Flamengo tem outras oportunidades de fazer gol no Flamengo, no time. A questão que eu tô falando é de só o Pedro conseguir ser efetivo. Não que o Flamengo vai buscar somente o Pedro. O meu medo é só ele conseguir. Não, sim, também acho complicado falar um negócio desse, sendo que o Pedro só jogou 2 vezes, sendo que fez um gol de rebote de pênalti e um gol no jogo dele. Não, sim, é bem dele, mas teoricamente a gente não consegue ter um parâmetro do time do Felipe Luiz com o Pedro, sendo que ele jogou 2 jogos só. Então, mas aí é o que eu tô falando, tipo, eu tô projetando. Eu não tô falando que isso é uma realidade, entendeu? Porque você não dá pra saber. De finalizações, né? Além das que o Léo Jardim pegou, pelo que eu me lembro agora, teve aquela do Gerson dentro da área, né? Que ele isolou. 2 vezes. E teve um outro, a cabeçada do... Foi que o Léo Jardim quase pegou também. Acho que foi do Plata no segundo tempo. Cara, eu lembro, passou por cima do... Foi no finalzinho do jogo. Então, realmente, tipo, é um Flamengo que parecia não saber finalizar, sabe? Tipo, tinha algumas peças que, o Léo Jardim fazia defesa, mas tinha lances que, tipo, ou por falha ou realmente igual essa do Gerson. Que, o Gerson não é um cara que chuta mal, sabe? Você não tá dando passe ali pro um Everton Araújo, um garoto mais novo. Você tem o Gerson. O Gerson pegou uma bola livre na área e acabou isolando, sabe? Então... Sim. Eu acho que é a questão da confiança mesmo na finalização, dos jogadores finalizarem mais e também em questão do treino. E também para não continuar tanto assim nesse jogo, a gente tem que falar do Flusão também, que o Flamengo era um time que estava querendo ficar na liderança ali, precisava vencer, porque tinha o Fluminense e o Palmeiras na disputa. Acabou que o Fluminense ali passando o Flamengo, nos últimos lances ele acabou sofrendo empate. Pois é, o Fluminense jogou com vitória, mais uma vez tomou um empate no final do jogo. Vitória sempre aí uma pedra no sapato desde o ano passado. Tomou o gol. Vocês têm problema com o Rubro Negro, né? Atlético Goianiense, Vitória e o Flamengo. Não, o Flamengo a gente não tem tanto problema, não. Não, tem não, tá. Enfim, o Fluminense, assim, começou ganhando o jogo. Gol dele, né? Não tem jeito, Germancano. 0-1. Gosta muito de fazer um golzinho assim. Principalmente com vítimas novas, já que ele nunca tinha feito gol no Vitória. Show. E aí o Fluminense perde uma porrada de gol, né?
um caminhão de gol, não faz. Caminha o jogo pro final e vem o Vitória. O jogador passa por 3 jogadores do Fluminense, ninguém faz a falta e ele empata o jogo pro Vitória. E a epopeia do Penta foi cancelada temporariamente. Como é que é fechado por tempo indeterminado. Mas vai voltar, em breve. Aguarde. Confia, daqui a pouco ganha de 2-0, um jogo aleatório. Era Renato Gaúcho que tá sem vitórias, sem derrotas por enquanto, né? É verdade, 4 jogos, né? 4 jogos, 3 vitórias. Não, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Que foi agora, contando com a Sula. A Sul-Americana. Teve a Contando com a Como é que Sula. um empate? Porque empatou o último jogo da Sula, ué. Empatou no... 2 empates. 2 empates. 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. E conta, o da Sula tem que contar, mesmo ele não estando à beira do gramado, né? Sim. Pelo amor de Deus. Exatamente. Porque, tipo assim, a gente fala, né, que o Flamengo não tinha perdido na temporada até o Central Córdoba, porque o Felipe Luiz, ele não tava nos primeiros jogos, mas não conta porque o elenco em si também não tava, porque tava nos Estados Unidos. Mas acho que nesse caso aí, nesses jogos que o Renato joga o terceiro time pra ir e não viaja, eu acho que conta também, né? Até porque é Sul-Americana, né? Não é Campeonato Carioca. Exatamente. Mas aí, inclusive, você concorda com esses atos do Renato, que eu vi que gerou bastante polêmica. Cara, bastante gente falou e assim, o Fluminense não ganhou. Se ganhasse, ele ia ser gênio, a beça, né? É sempre assim, atitudes polêmicas é sempre isso. Se der bom, é gênio, se der ruim, exatamente. Mas ali o Renato fez uma aposta, né? Levou ali um time pra competir, até porque os adversários da Sul-Americana são teoricamente fracos, tanto que o União Espanhola teve a oportunidade de meter 3 no Fluminense e não fez. Porque é um time com uma qualidade bem baixa. de ganhar aqui no Maracanã também, exatamente. Né? Então, até que é interessante, até porque você poupa o jogador ali de fazer uma viagem longa até o Chile, jogar num gramado sintético, que pode acho que isso pesa problema. Também. Então, e tendo em vista que tem um clássico no sábado e o Fluminense já não ganha do Botafogo há um bom tempo, então acho que ele também visou isso. E é isso, enfim, empatou, não perdeu. E agora vamos esperar aí pra ver se... Vai ser um Fluminense e Botafogo, Fluminense vindo de 2 empates e o Botafogo vindo de 3 derrotas. Exatamente. Então, assim, é um jogo... O Fluminense está teoricamente em boa fase com essa o favorito, nova era. E o Renato, ele tem uma parada com o clássico, né? Então ele vê que o Fluminense já tá um bom tempo sem ganhar do Botafogo e tomar essa atitude de ficar no Rio com o time pra preparar a gente pra esse clássico, eu acho que é uma parada... E o Renato tem uma parada pode muito dar com tabu fruto. também. Exatamente. O Renato, ele chegou no Flamengo, ele quebrou uma porrada de tabu de uma vez, tipo, ele ajudou o Flamengo, ele foi bem nos Jogos do Sul, que o Flamengo sempre teve muita dificuldade, e quebrou o tabu contra o São Paulo no Morumbi. Foi com o Renato que a gente conseguiu quebrar esse tabu, que durava, sei lá, acho que mais de 10 anos o Flamengo ganhava. Então, assim, o Renato, ele teve bons momentos, assim, à frente do Flamengo também. Exatamente. E agora... a gente passa, né, pra grandíssima Libertadores, as noites de Copa, né? Noites de Copa. E, cara, o primeiro jogo foi o do Flamengo, né? Você que tem alguma coisa a acrescentar, Tito? O jogo do Flamengo era um jogo muito difícil, é o jogo mais difícil do nosso grupo. Jogo lá, na altitude. O time deles não é um dos melhores, mas é um time bom. Jogando lá ainda complica as coisas. Eu avalio que no 0x0... gostaria da vitória, obviamente, queria muito ganhar, mas, tipo assim, o 0x0 não é o pior dos cenários. A altitude de Quito é cruel. Eu acho que o pior dos cenários. Que o problema desse empate não foi ter sido o empate, foi ter perdido pro time mais fraco, teoricamente, dentro de casa. Não, sim, por isso que eu falei, o jogo em si não foi o pior do cenário, é um 0x0 lá, muito difícil. Não tinha que perder aqui pro Central Córdoba, mas... agora é lutar aí pra conseguir classificar em primeiro, ganhar os jogos em casa. Complicar o Flamengo. Ganhar os jogos em casa. A verdade é que eu falei, cara, o Flamengo em fase de grupos é inacreditável. Tipo assim, o Flamengo não consegue fazer uma campanha 100% tranquila na fase de grupos. É impressionante. O Flamengo pode pegar 3 times de Série C da Argentina na fase de grupos que vai conseguir fazer alguma merda. Bizarro. Porque, tipo assim, o Central Córdoba, os caras não tinham nunca feito um gol na história da Libertadores. Vieram no Maracanã e fizeram 2. Saíram do Maracanã, assim... caixa de som, tudo, porque, tipo assim, os caras fizeram... certo. Não, fizeram o jogo da vida deles. E, tipo assim, apesar dos caras terem feito o jogo da vida, terem jogado a vida, terem feito toda a cera que eles podiam ter feito, segurado o jogo que eles tinham que ter segurado, o Flamengo não conseguiu jogar contra um time que acabou de pisar na competição, tá ligado? Um time que é tricampeão, não conseguiu ganhar dentro dos maiores palcos da história do futebol. Tipo assim, tô botando um monte de contexto que não influencia em nada dentro do jogo taticamente, que é a quantidade de título,
O Maracanã influencia porque é o ambiente. Mas assim, não se coloca taça em campo. Mas, pô, tem um peso ali, entendeu? Nesse confronto. E, inclusive, a felicidade deles de ganhar da gente vai muito disso também. É o futebol, né? Então futebol é isso, mas, isso, assim, né? Não tem jeito. Eu acho que esse resultado ficou muito... Assim, a parada do resultado, pós-resultado, ficou muito conturbado pelo resultado anterior. Porque o Flamengo tinha o planejamento já, na cabeça do torcedor, pelo menos, que ia ganhar os 3 dentro do Maracanã, empatar ou perder em Quito e ganhar ou empatar os outros 2 jogos fora. Essa era a mentalidade. Começa ganhando fora do Tátira, acabou. Tranquilo. Vamos para 12 pontos no mínimo, 9 dentro do Maracanã e 3 fora de casa. Aí perde pro time que teoricamente era o mais fraco. Aí, meu amigo, aí é devastação. Agora, eu tô com medo de Flamengo e LDU, tá ligado? Eu não sei o que esperar. Os 2 impérios do mal. Então, assim, é complicadíssimo. Aí a gente teve nesse mesmo dia o Flamengo e Melgar. Melgar não, Melgar foi antes. Lanús, perfeito. Cara, o Vasco jogou em casa e realmente, assim como no jogo do Flamengo, o time completamente cansado. O Lanús que tem algumas peças ali, como o Salve, né, que jogou no Benfica, tem um goleiro o goleiro que já jogou junto com o Verratti no Belgrano, o Lozada, se eu não me engano. Cara, o time argentino foi melhor, conseguiu ter algumas boas chances, foi em São Januário, jogando em casa. E realmente foi um empate dolorido pelo fator São Januário, sabe? Exatamente. O Vasco não conseguiu jogar bem, realmente o time ainda estava cansado durante esse tempo assim de partidas. Como eu falei antes, né, foram 3 partidas em uma semana. O time não foi bem ruim. Segundo tempo foi pior ainda, uma bagunça tática completamente, né, do nosso treinador, que saiu correndo de novo. Olha aí. De novo? Saiu correndo de novo do gramado quando acabou o jogo. Ele tá com medo de alguém entrar no É o Bolt? É o Bolt? Aí, né? Saiu correndo de novo e, cara, realmente é um empate bem dolorido, porque agora na Sul o Vasco vai pegar o Melgar aqui e os outros 2 jogos são fora. E só passa um. É o Puerto Cabelo lá e o Lanús lá. E quem passa em segundo pega os campeões. O terceiro da Libertadores, joga o playoff. É difícil, cara. Agora voltar o foco pro Brasileirão, o Vasco vai pegar o Cruzeiro lá no Mineirão e depois, semana que vem já é a Copa do Brasil. Olha aí. Já começa o Operário. O Operário lá. Próximo episódio já teremos jogos da Copa do Brasil. Ou vou estar muito feliz ou vou estar muito chateado, né? No caso, acho que vai ser pré, porque provavelmente deve sair na quarta-feira o episódio, porque quinta, se eu não me engano, é feriado. Então, a gente vai fazer um pré-Copa do Brasil. E mais uma vez, esse jogo do Lanús, só pontuando aqui, né? Já foi falado no jogo contra o Flamengo. Marcou o Verratti e acabou o Vasco. Cara, exatamente. O Verratti foi anulado. Cara, marcou o Verratti. O Lanús, isso, cara. Sim. Cara, foi exatamente esse comentário quando acabou o jogo. O Pellegrino... Observando, o cara marcou o Verratti e acabou. O Pellegrino colocou um Lanús em campo pra realmente pressionar as laterais. E sempre que o Vasco conseguiu um cruzamento, o Verratti estava marcado pelos 2 zagueiros. Exatamente. Ele não conseguia subir no alto de jeito nenhum. Tava encaixotado. Então, realmente, foi um Vasco completamente envolvido pelo esquema do Lanús e completamente ineficiente. Misturou juntamente com o cansaço do time errando bastante, o cara ele ainda colocou Alex Teixeira. Olha aí. Completamente já contestado, então é o desespero. Quando o Vasco entra com o Alex Teixeira, quer dizer que o time já está em desespero para conseguir fazer o gol. Mais uma partida ruim, mais uma partida fraca, mais uma partida completamente em que a torcida pede a saída do nosso treinador. E é isso aí, cara. É complicado. Ele segurando completamente, falando, nosso treinador é uma paz. Cara, bola pra frente. Já não é de hoje que o Carille já está contestado. Mas realmente parece que... O Carille foi contratado, você não Não, pode assim, eu quero exatamente. te perguntar um bagulho. Tipo assim, o Carille saindo, hipoteticamente falando, quem você traria pro Vasco? Olha, sinceramente, se depender da competência da nossa diretoria, assim, a gente vai sonhar com o Dorival, vai acordar com o Ederson Moreira. Porque realmente é complicado, cara. Agora no mercado tá bem complicado. Você acha o Diniz um bom nome? Eu não gosto, mas... Bom, o Diniz já disse que ele quer voltar e o Pedrinho gosta do Diniz. O Diniz não é aquela parada que a galera fala, o Diniz é um treinador muito bom de assistir. Não sendo no meu clube, tá ótimo. Depende.
se ele estiver bem, é bom assistir no seu clube. Eu acho que o Diniz é muito 880, cara. Exatamente. E o problema é que ele é 880 Exatamente dentro do mesmo clube. Ele é 80 no clube e 8 no clube também. Então, tipo assim, uma hora tu tá lá em cima, outra hora tu tá, porra, Ele em no chão. 2019, 2022/23 é exatamente isso no Fluminense. Cara, e se o E Diniz 24 no chegasse... início também. É, e 24, que a Assim, gente não conta. Né? Carilli foi embora hoje e Diniz chega no Vasco, eu tenho medo. Porque o Diniz valoriza o quê? A posse de bola. Exatamente. E com esse time, E com o esse João time não tem Vitor. como. João Vitor Não tem saindo como você tabelar com o João Vitor na Saída zaga. de bola ali vai ser Com o lindo. João não tem Vitor como. saindo Não tem jogando como, não vai cara. dar certo, Então, irmão. E o nosso querido... Ah, tem que falar também do Botafogo, né? Que falei, né? Perdeu pro Estudiantes. Perdeu pro Estudiante numa falha Não, Caralho. assustadora do Inacreditável John. Que saiu rindo, inclusive, do lance. Eu vi uma Eu fotinha também tava que rindo. ele deu uma risadinha. Eu vi que ele colocou a culpa no gramado. Será que mas isso aí- já... E parece que a bola É. deu um efeito É, e tipo, a tal. bola É. quicou e foi pro lado. foi É, mesmo. isso acontece, gramado Não, sintético. eu acho que... Não acho É que sintético seja... o gramado do Não Estudiante? sei, acho que não. Não? Ah, Não, Informação é chega da grama produção, normal, né? pô. é normal. Mas a Não, questão é o não. seguinte, eu acho que Então pode foi ter azar. quicado. Mas como ele saiu na bola foi muito estranho. Ele saiu 100%. Ele veio É. confiando. Ele não fez a base, ele foi mas como foi se ele medo, ele estivesse foi querendo, medo. pô, pegar um bebê no colo. Não fez a base. Pô, tem que, Tu fez a tu base. tem que fazer a base assim, tu tem que abrir as Vamos, pernas. vamos. Não, não vou fazer isso. Ah. Não, Meteu não, aqui, meteu aqui. Olha aí, John, olha aí, John. Aprende, João, porra. Isso aí tu aprende na escolinha, pô. Beleza. Ele saiu em pé com os dois braços assim, a bola quicou. Ah, mas é. Cara, Ou seja, bizarro. o John faltou escolinha, né? É, Segundo o nosso... segundo igual. Faltou a... Faltou o fundamento. John, não faltou nada. Deixa quieto isso aí, porque eu não sou um goleiro muito bom pra também ficar ditando regras aqui, então só vamos dar continuidade. Nada a ver ficar falando do John assim. E a bola na trave do Savarino também, pontuar aqui. Um Savarino. belíssimo chute do Savarino, que faz um 2025 péssimo. Torcida do Botafogo tá revoltada com camisa 10. Acho que é muito difícil você pegar o Botafogo de 2025 e dizer que tem alguém que esteja bem, né? E ela? Não é Não, alfinetando, mas mas... Não, mas eu Não concordo. alfinetando, Sim, mas... sim. É porque o sabe? conjunto tá muito... conjunto tá ruim, Tá, sim. é Sim. difícil você Quando pegar... o muito coletivo não pra funciona, não É um adianta. ano Pachito, lá assim mesmo. E agora tem só o Flusão mesmo, né? Que É, o empatou. Fluminense empatou lá fora, né? Como a gente já Roteiro ao falou. contrário, agora o Fluminense saiu atrás. É, exatamente. Não tinha tomado gol no Sul-Americano ainda. Tomou o primeiro gol. Thiago Santos foi dar uma de Varese, Maldini, não sei. Saiu jogando. Quem fazia muito isso que o Thiago Santos fazia era o Rodrigo Caio no Flamengo. Do nada pegava a bola na zaga e saia correndo. Botou primeira, foi embora. Uma hora ele ia Quem faz perder a isso é bola, o né? João Vitor, né? Que ele Sim, acha- só nomes incríveis. Não, Só- exatamente. Sim, Inacreditável. Maldini, Baresi e tá a galera ali. Rodrigo Cara, Caio, em, Thiago sei lá, Santos. 3 anos, 4 anos de Nino no Fluminense, eu nunca vi ele perder aquela bola ali. Ele saía e se deixasse ir até a linha de fundo do, Quem, o do Nino? time. E Mas o aí a Thiago gente tá... Santos, É uma comparação um pouco injusta também. perdeu né? ali, né? Aí o Fluminense tomou o gol, mas Nonato veio pra salvar a carreira aí do Thiago Santos, né? Daquele... E deixar o Zezão parcialmente feliz. Golzinho Exatamente. milagroso. Famoso golzinho Até milagroso. postei uma fotinha com ele, como foi realmente feliz, foi um Foi golaço. Um golaço do Nonato. Inclusive, eu acho que deve ser o resultado mais tranquilo, entre aspas, que teve na rodada pros cariocas, eu acho que foi esse. Porque com o foi um terceiro empate, time, foi um jogou empate fora de com o casa. time reserva e buscando no finalzinho. De boa, padrão. E é isso, né, galera? Sim, uma rodada realmente atípica, a gente... Não, pra mim é normal, né? Novamente, pro Sobre Edilson dois foi uma rodada aí pacata, tranquila, assim, acontece aí de vez em quando. De vez em sempre. De vez em vez em sempre sempre. aí o Vasco empata um joguinho, não faz um golzinho, aí é isso aí. Basicamente, esse foi o nosso resumão. Então aqui, eu acho que eu posso ter essa liberdade de dar cartão vermelho para todos os times do Rio de Janeiro. Não sei se você quer dar um cartão diferente pro Fluminense. Não, podia ter Produção, ganhado, cartão time pro vagabundo. Botafogo. O Botafogo foi o único que perdeu os dois jogos, né? Não tem como Tem ser que ganhar diferente. tudo. Tem que time vagabundo, tem E que você, ganhar Tito, tudo. qual o seu Vermelho. cartão? Cara, meu cartão é um cartão amarelo, mano. Foi um clássico normal. Tito tá muito conciliador, não gostei disso, não gostei disso. Eu sou Não Tá em gostei. cima do muro. Ele É, tá em não, cima do não, muro. não, mas Isso 0x0 no aqui clássico. não é o jornalismo que eu prezo. Não pode ficar em cima 0x0 do no clássico, 0x0 lá no título. E você, não tem o que Edilson? Você fazer. sempre cartão Ah, vermelho, dá o né? vermelho pro Vasco pra mim é todo normal, logo. né? Que o vermelho pro seu Carilli, Carilli. pro seu João Vitor e esse é pro seu Pedrinho, nosso omisso. Olha aí. Nossa, Ele guardou pra Não, soltar tem na que ser verdade, não, tem que Não, contar é isso aí, verdade. galera. Eu queria agradecer a audiência de todos, né? Sim, obviamente. Muito obrigado aí pra você que assistiu. Você que vai curtir, vai seguir a rádio, vai seguir a Rádio Uva e também a Rádio Sintonia Esportiva.
Esse é aquele abraço, tamo de volta aí semana que vem. E valeu, galera. Não Aloha! Não! Aloha, como sempre.